Se você vê alguma pessoa parecida com você, corra e se esconda. Se você enxergar alguma pessoa com deformidades inumanas, corra e se esconda. Se você vê esse youtuber pedindo like humildemente, é extremamente recomendado que você faça o que ele manda, ou então, corra e se esconda. Relaxa, eu tô brincando. Ou será que não tô? Hein? Opa, meu nome é Luca e a RG é uma das coisas que compõe uma grande parte da internet. Se tornou fácil para as pessoas que sentem vontade de contar uma história às vezes bem elaborada, às vezes não, através de found footage, ou seja, arquivos e gravações encontradas. Hoje eu vou falar sobre o catálogo Mandela, que acredito que dispensa apresentações. Se eu falar isso, eu sei que sua mente automaticamente se relaciona ao efeito Mandela, que seriam surtos coletivos onde grande parte das pessoas criam memórias falsas, como grande parte das pessoas acreditam que a cauda do Pikachu tem uma marca preta, o que nunca teve. Mas até agora eu acredito que não tem nada a ver. Apenas o nome mesmo. Até agora. O catálogo Mandela é um RG estilo found footage criado por Alex Kister, onde ele pega o conceito de existir alguém parecido com você e conta toda uma história por trás, envolvendo arquivos policiais corruptos, avisos do governo e até mesmo o cristianismo. Na real, mais o cristianismo que qualquer outra coisa. Sabe quando você ouve alguém te chamando e fica extremamente assustado porque a voz é igual à sua? Isso pode até ser psicológico na hora, mas nesse universo é real. Então hoje, vamos explicar o volume 1 de Catálogo Mandela. O primeiro vídeo do canal se chama Destronado e parece contar a história do nascimento de Jesus Cristo. Aquela história que você já conhece, Maria correndo por aí até achar um estábulo pra finalmente parir, mas as coisas são meio diferentes aqui. Isso nunca aconteceu. O vídeo começa com o anjo Gabriel falando que Jesus havia nascido e em seguida dá um glitch estranho na tela. Uma voz estranha e robótica continua contando a história, focando diretamente na Maria que recebeu a mensagem de um anjo, que já não é Gabriel, mas sim... Se é inaudível, vamos seguir a lore e o chamar de Redacted. I am the angel Gabriel. I've come to bring good news. News? For me? Não dá pra ouvir direito o que ele fala nessa parte, mas se você ativar as legendas aparecerá um código binário. Traduzindo esse código binário, a gente recebe a seguinte frase: eu sou o único salvador verdadeiro. Devo reverter a ilusão. José é o próximo. Dito e feito, na próxima cena aparece José dormindo e o anjo na sua janela, falando coisas bem bizarras como: eu irei enganar os pastores, eu saberei seus maiores medos e acorde José, repetidas e repetidas vezes. No pasto, o plano entra em ação quando tudo fica escuro e um ruído branco começa a surgir. O anjo chamado Redacted começa a falar que ele era o verdadeiro salvador, que sabe tudo que os torna humanos, o que eles amam, o que eles temem, e a fita possivelmente trava, mudando pra uma tela totalmente preta. Mas se ativarmos as legendas, há outra frase escondida. Como fiquei congelado e impotente, então não me pergunte, leitor, pois não escrevo, porque toda a linguagem seria insuficiente. Eu não morri e não permaneci vivo. Pense por si mesmo agora. Embora tenha alguma inteligência, ou que eu me tornei, sendo privado de ambos. Essa frase é um trecho da Divina Comédia, que, pelo que eu entendi, é uma obra cristã que trata alguns acontecimentos. Essa frase teria sido recitada por Dante, e inclusive isso descreveu o que ele sentiu ao ver Lúcifer pela primeira vez. Eu diria que é bem suspeito dado o contexto. A próxima cena algumas imagens com alguns textos estranhos. Você não vê? Eu os enganei? Mentes tão fracas. E agora, numa fonte branca, aparece o que eu acredito ser alguém inocente preso, talvez até Jesus. Outras frases são faladas. Eu estou preso a correntes em meu tornozelo, que tornam-se mais pesadas a cada passo. A quantidade infinita de areia será minha tumba. Minha tolice será meu legado. Se existir um Deus, por favor, me ajude. E, o fim. Bom, já entendemos que alguém havia enganado as pessoas fingindo ser o verdadeiro salvador, enquanto que outra pessoa, muito provavelmente o real verdadeiro salvador, era mantido preso e implorava por ajuda. Mas é agora que o volume 1 começará realmente. O vídeo começa com o arquivo de introdução do Departamento de Fenômenos Naturais dos Estados Unidos, onde eles contam que estão recebendo diversas ameaças de um monstro, entre aspas, que eles decidem chamar de alternados. Os alternados são pessoas exatamente iguais a você, pelo menos em certos casos. Eles dão algumas dicas como fechar todas as portas e janelas, se esconder e, se possível, no caso se você tiver uma arma, tentar atirar nos alternados, que por algum motivo também sabem sobre alguns traumas e questões psicológicas seus e podem tentar usar isso pra te fazer desistir ou te manipular a favor deles. Até agora, uma ameaça mais que estranha, não é mesmo? Pra isso, a fita te dá algumas instruções de usar o princípio Fink. 1. Conte. Relate seu encontro a alguma autoridade. 2. Impeça. Previna o movimento dos alternados. 3. Identifique. Identifique a classe dos alternados. 4. Neutralize. Acabe com o alternado se possível. 5. Não há espaço suficiente para nós. 5. Se conheça. Saiba quem você é e o seu lugar. Bom, ok, depois de vermos o conceito de Fink, vamos entender sobre as classes dos alternados, que atualmente se consistem em 3. A primeira são os doppelgangers, casos mais comuns, e em todos esses exemplos eles parecem bem parecidos com as vítimas. O tipo 2 é o detectável.
Tipo 3 é esse tipo bem mais estranho, onde as aparências estão bem deformadas e assim acaba tudo, iniciando a próxima parte, que é bem interessante, se consiste entre uma conversa de duas pessoas, que são inicialmente apresentadas como Vítima 1 e Vítima 2, mas depois recebem seus respectivos nomes, sendo Mark Radcliffe e César Torres. A conversa parece ser de dois amigos que já se conhecem há algum tempo. O César pede pro Mark ir até sua casa e ativar as câmeras de segurança, já que a sua mãe estava fria e ele precisava levar ela ao hospital, ou seja, ele não poderia fazer isso. O Mark, como bom amigo que é, diz que vai o mais rápido possível porque, nas suas palavras, você sabe como eu me sinto em relação à sua casa. O que seria de tão estranho na casa de César? Fica a dúvida aí. Detalhe interessante, o ataque de alternado já estava rolando, tanto que eles comentam algo sobre isso do noticiário, e depois de tudo acertado, era hora do Mark ativar as câmeras e o César levar sua mãe ao hospital. Okay. Alright, I gotta go. I'm almost at the hospital. Thank you. A próxima parte não é nada mais que um Mark chegando à casa de César pra fazer o que havia prometido. E com as câmeras instaladas, elas focam em 3 lugares bem estranhos. Uma escada, um quintal, que parece ter um túmulo ali no meio, e o corredor. O primeiro movimento detectado foi por volta das 13h31 da manhã, onde aparece a sombra de alguém no quintal, perto do túmulo. Em seguida, esse alguém some e a porta do corredor, no caso do quarto, estava aberta. Um aumento de som foi detectado às 5h34 da manhã também. Who are you? Get away from me! No! Bom, essa era uma voz feminina. Inicialmente eu pensei que fosse a irmã, alguma prima, sei lá, alguma parente do César, mas depois eu pensei na possibilidade de ser a sua mãe. Não faria sentido porque até então as câmeras estavam desligadas, mas quem sabe, né? Algo me seguiu até em casa, César. Logo uma gravação começa, sendo das 10h30 da noite do dia 13 de setembro de 1992. Lá tem alguém do outro lado da porta do Mark, pedindo pra entrar e tentando persuadir de qualquer forma, basicamente implorando pra entrar. I have a gift for you. I have a present. I have a surprise. I will not hurt. Eu não quero ver o que tem do outro lado. Mas passaram dias e ninguém apareceu pra me ajudar. 2 dias depois, dia 15 de setembro, uma risada estranha é ouvida e em seguida um tiro. You fucking bastard! Oh, péssima decisão, Mark. Alguns minutos depois, a câmera parece ter caído em algum lugar. Passos rápidos são ouvidos e esse homem fica nos olhando por algum tempo. Você já sonhou com esse homem? Depois aparece como se fosse uma ligação em espera. Claro que o Mark tentaria ligar pra alguém nesse desespero. Talvez pra polícia, emergência, sei lá. Mas ninguém nunca veio ao seu alcance e depois aparece uma foto dele morto com um tiro na cabeça. Muito provavelmente suicídio, no chão. E a frase, ninguém veio. Em seguida aparecem algumas filmagens com aviso de que era ilegal e que era punível por lei assisti-las sem permissão, etc. Ou seja, essas filmagens eram importantes e alguém importante queria que ninguém visse. O motivo, já vocês vão saber. A filmagem parece ser uma espécie de treinamento para pessoas que recebem chamadas de emergência. Sabe aquelas pessoas que ficam do outro lado da linha? Pois é. O que é comum. Por exemplo, se alguém relatar algum roubo, envie as autoridades até o endereço. Se houver fogo, faça a mesma coisa com bombeiros e etc. Porém, se for chamada de alternados, você deve falar que alguém está a caminho, mas simplesmente não mandar ninguém. Não ajude um chamado quando for reportado um encontro com um alternado, não importa o quão franco sejam seus gritos. Calmamente diga que a ajuda está a caminho. O chamado deverá ser encerrado assim que eles ficarem em silêncio. Tudo bem, eu entendo que seja uma ameaça para todos, até mesmo para policiais e ajudar na hora, mas pô, ignorar e ainda fingir que alguém vai ir ajudar é simplesmente sacanagem. Chega a ser desumano. A próxima parte é um teste para bebês, onde alguns sons são reproduzidos e você deve gravar a resposta do seu bebê. Na seção 1 é reproduzido áudio de floresta, de crianças rindo e de algumas ovelhas. A seção 2, porém, fica um pouco mais estranha. Papai não me cobriu hoje e tem um homem no guarda-roupa. Logo a cena muda para um caderninho de um queridinho de 4 anos chamado Mark, que por ter o mesmo nome está na mesma série. Eu chuto se realmente é a mesma pessoa. O criador não botaria o mesmo nome se não fosse a mesma pessoa. Lá, ele fala sobre um homem do canto que bateu na porta do quarto da sua mãe e que ficava andando em um quarto escuro que ficava perto da escada. E ele parecia um cara de capuz, de acordo com o desenho do Mark, que tava com medo, mas depois simplesmente dormiu e fim. De acordo com ele, velho. Não sou eu que tô falando, não. Na seção 2 aparecem algumas imagens. Um gato, uma família feliz, um balão azul e o quarto escuro da escada, onde são ouvidas algumas batidas. O homem de capuz aparece logo em seguida. Um intruso. E bom, é isso tudo que vamos ter no vídeo de hoje, porque já acabou o episódio, tá tudo bem bizarro, mas vamos ver o que resta no capítulo 2. Obrigado por ver até aqui e até mais, homies.